dia, pessoal. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Que se estiver precisando sair, usem máscara. Que vocês estejam higienizando a mão a todo momento, usando álcool gel, lavando as mãos. Que só saiam mesmo se precisar. E espero que todos estejam se cuidando mesmo. Gostaria de orar nesse momento, antes da gente começar o culto de hoje. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela semana que se passou, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que está assistindo hoje. Senhor, obrigado pela tua igreja. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos protegendo, nos cuidando, Pai. Que a tua igreja, Senhor, possa continuar firme nesse período. Possamos mesmo agradecer a cada momento de nossas vidas. Pai. Obrigado, Senhor, abençoa cada um, em nome de Jesus, amém. Eu queria ler uma passagem que está em Coríntios 2, em 2 Coríntios 4, 16, 17. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então que você não desanime, que você continue firme. É um período difícil para todos, né? Para uns mais, para outros menos, mas que a gente possa continuar firme. Deus vai nos ajudar, vai nos abençoar durante esse período, amém? Hoje é dia de louvar o Senhor, então quero te convidar a louvar a Deus nos próximos minutos, que você possa fazer isso de todo o coração, fazer um coração grato ao Senhor, que a gente possa dedicar esses momentos ao nosso Deus, amém? Vamos louvar? A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó Deus.
Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso do céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Vim para adorar-te,
para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nosso Deus é soberano, Ele ama antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele ama antes da fundação. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus de suas maravilhas e por sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, queridos irmãos da Emel Marília. Sou grato a Deus pelo convite feito pelo pastor Augusto para compartilhar a palavra de Deus neste domingo, dia 23 de agosto. Primeiro eu queria agradecer a todos os que têm nos acompanhado ao longo de todos esses anos, têm nos sustentado em suas orações, nos apoiado com as suas ofertas. Nosso muito obrigado. Sem essa retaguarda, a gente não poderia estar fazendo tudo aquilo que temos feito. Deus tem sido muito fiel, nos sustentando em todas as nossas necessidades, como família e como igreja. Bom, vamos agora para o texto bíblico que meditaremos na manhã deste domingo. Eu sei que vocês têm lido o livro de Êxodo, um livro importante porque revela muito de quem Deus é, como Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Certeza que nós podemos aprender muito da sua natureza. Esse é um dos propósitos da Bíblia, revelar quem Deus é, o Deus que nos criou, o Deus que nos escolheu. Também é propósito da Bíblia revelar quem nós somos, a nossa natureza caída. Então nós vamos nos identificar muito diante da forma como o povo reage, né? E também vamos aprender muitos princípios de Deus que foram válidos para eles durante essa peregrinação da saída do Egito, passando pelo deserto até a chegada da Terra Prometida. São princípios válidos para a nossa jornada também, né? Na jornada que nós estamos vivenciando nos nossos dias. Na semana passada, vocês
leram o capítulo 14, onde há o registro dessa grande vitória que Deus deu para o povo de Israel diante dos seus inimigos, diante de Faraó e seu grande exército poderoso que tinha a intenção de exterminá-los. Então, diante do Mar Vermelho, de uma situação que não havia saída, Deus, de uma forma poderosa, abre o Mar Vermelho e eles atravessam no seco. E quando chegam seguros do outro lado da margem, vêm os inimigos sendo engolidos, seus inimigos sendo engolidos pelas águas do mar. Então, um grande momento de júbilo, de vitória, que está registrado aí no capítulo 15 de Êxodo. Então, vamos ler esse texto. Abra sua Bíblia, então, no capítulo 15 de Êxodo. A ideia é a gente comentar do capítulo 15 ao capítulo 17. Eu não vou ler ele inteiro, mas eu vou destacar alguns versículos e alguns eventos que vão ajudar você a guardar essa história importante dessa jornada do povo de Israel do deserto para a terra prometida. Então, Êxodo, capítulo 15. Vamos ler aí, versículo 1. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Você lê a continuidade desses versículos, depois do versículo 2, você vai ver que Moisés e os filhos de Israel entoaram um cântico de exaltação a Deus por tudo aquilo que ele realizou naquele momento. E no final desse cântico, então, ele deixa com muito mais clareza o que eles estão celebrando. Versículo 18. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros de guerra e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé, enxutos pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia: Cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então foi um momento de júbilo, de festa. Aqui, como outros trechos da Bíblia, mostra o povo celebrando uma grande vitória, uma manifestação do poder, do cuidado, do amor de Deus para com o seu povo. E eles expressam essa alegria através dos cânticos, da música, usam instrumentos, usam a dança para celebrar, para comemorar essa grande vitória. Dando prosseguimento ao texto, versículo 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então é muito importante que você, quando vá fazendo a leitura bíblica, especialmente quando você não conhece os lugares, nunca pegou um mapa, ou talvez teve oportunidade de conhecer um pouco desses lugares, é importante que você se muna de materiais auxiliares aí, um dicionário bíblico, algum outro livro. Na internet você vai encontrar com muita facilidade mapas bíblicos de referência que vão dar uma noção melhor, por exemplo, dessa jornada aí, de quanto que eles tiveram que caminhar do Egito para a Terra Prometida.
Então, esse é um mapa que indica, né, essa possível rota. Do ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, vai caminhando aí até chegar lá para cima, na Terra Prometida. Então, no ponto 3, aí você vê aquele momento que vocês meditaram na semana passada, o povo em frente ao Mar Vermelho, sendo acuado pelo inimigo, eles nessa expectativa que iam morrer, mas Deus de uma forma poderosa os faz atravessar e terem vitória, atravessar o mar e terem vitória sobre os seus inimigos. E aí, como nós lemos aí no versículo 22, não é? Moisés então fez com que o povo seguisse adiante e atravessasse esse deserto de Sur, né? Talvez nessa rota, até chegar nesse ponto 4, que é o local denominado aí Mara, que é o significado de amargo. Então, você imagina, eles peregrinando 3 dias aí no deserto, com muita sede. E você imagina também toda essa peregrinação feita com crianças, com idosos. Então, imagino que eles deviam estar sofrendo muito. E por isso começaram a reclamar, né? Se a gente estivesse no lugar deles, como é que seria? Às vezes a gente olha esses textos e fala, poxa, não é possível que esse pessoal acabou de ver os grandes milagres e no instante seguinte está reclamando. Né? Mas no final, se você avalia com sinceridade, primeiro, acho que dá para ter mais compaixão quando você se coloca no lugar deles. A gente está vivenciando aí um verão aqui no Japão, muito calor, em dias que está fazendo mais de 40 graus em algumas cidades, algumas regiões. E nesse calor a gente acaba reclamando, né? Mas sabendo que, se eu quiser, eu entro num shopping, tem ar-condicionado. Se eu precisar, eu ligo o ar-condicionado que eu tenho na minha casa e aí eu resolvo o meu problema. Mas eles estavam numa situação que andavam a pé, caminhavam a pé, fazendo essa peregrinação, não contavam com cada um com o seu cavalo, o seu carro. E eles estavam lá com crianças, com idosos, e você imagina as crianças passando sede, chorando. Então, nós como pais também, né, como amigos, vendo pessoas mais frágeis sofrendo, com certeza a gente também estaria correndo atrás de socorro, de alguma mudança aí. E aí, por isso que muita cobrança em cima de Moisés, né, porque começou a ter sofrimento por falta de água, o pessoal, né, sedento. E aí essas reclamações chegando a Moisés, e Moisés então clamando ao Senhor. Então, versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Então, aqui você vê princípios importantes também, sendo passados por Deus para o seu povo. Quando Moisés clamou ao Senhor, Deus deu a orientação, falou, olha, você vai resolver esse problema da água amarga jogando aí um pedaço de madeira e a água vai ficar boa para beber. Né? E ele seguiu as orientações de Deus e aconteceu o grande milagre. E Deus ainda deu uma palavra para o seu povo, falou, olha, se vocês prestarem atenção, ouvirem a voz do Senhor, se fizerem tudo aquilo que é reto, obedecerem, né, as suas orientações, então mal nenhum vai acontecer com vocês. Nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios. Porque eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então, imagina numa época que não tinha hospital, não tinha medicação, né, eles tinham que viver em total dependência a Deus, ainda mais dentro daquele contexto do deserto. Né? Então, precisavam confiar, aprender a confiar.
E aí cada experiência que eles tinham, eu penso que foi um grande aprendizado, um grande acréscimo de fé, de confiança que eles poderiam ter em Deus. E aí, como resultado dessa obediência a Deus, deles continuarem seguindo as orientações e a direção de Deus, eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, um verdadeiro oásis, onde eles puderam com certeza descansar, ter sombra, água fresca, e puderam renovar as suas forças para prosseguir viagem. Então segue aí o mapa, né? Nos capítulos 16 e 17, você vai ver o texto bíblico citando outras localidades, Elim, onde acontece o grande milagre, Deus provê o povo com maná e com as codornizes. Depois vão para o deserto de Sim, onde há outro momento de extrema necessidade, eles estão sedentos de novo e Deus faz brotar água da rocha, e vão para outra localidade chamada Refidim. Então, você pode ler com calma depois, capítulos 16 e 17, você vai ver esses relatos de como Deus supre, agora não a sede, mas a fome deles com o maná e com as codornizes. E como num outro momento, em outra localidade onde eles passam sede, de novo Deus fazendo Moisés prover água com o seu cajado ali, ele bate na rocha e brota a água da rocha. Então todas essas experiências levam o povo de Deus a confiar nele, saber que Deus é um Deus que dá a provisão. Ele também tem um cuidado muito grande para com o seu povo. Então Deus cuida dos seus filhos, supre as suas necessidades, e aí é um aprendizado para a gente confiar nesse amor que Ele tem por nós. Assim como nós pais, cuidamos dos nossos filhos, sempre provendo tudo aquilo que eles precisam, assim Deus é, e muito mais do que nós faríamos. Ele sempre vai dar tudo aquilo que a gente precisa e vai estar cuidando e sempre esperando que a gente tenha um coração de gratidão e de fé nele. Então, quando nós começamos a ter essas mesmas experiências que o povo de Israel teve, vendo Deus prover as coisas, da gente poder ter essa certeza, essa paz de confiar num Deus que é bom e vai suprir tudo aquilo que nós precisamos, a gente tem um coração sempre agradecido a Deus, a Ele. Não é verdade? Nós precisamos agradecer a Deus constantemente por todo o cuidado que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Bom, aqui no Japão, a gente tem vivenciado momentos difíceis também. Como eu falei no começo, nós estamos aqui desde 2006, pela segunda vez, como missionários enviados pelo nosso concílio. E depois de alguns anos que nós chegamos aqui no Japão, em 2008, nós enfrentamos a grande crise econômica que pegou o mundo inteiro. Ela foi gerada aí pelos irmãos Lehman e trouxe consequências desastrosas na economia de vários países, inclusive o Japão. Lembro que nesse ano de 2008, no finalzinho, justamente quando nós tínhamos acabado de mudar de Chiba para cá, vários irmãos que estavam trabalhando aqui na empresa Murata foram demitidos e no Japão inteiro, não tinha opção de trabalho. Tanto é que alguns meses depois, famílias, pessoas começaram a morar até na rua, debaixo de ponte, porque não tinha para onde ir, não tinha como levantar sustento. E como algo que nunca tinha passado pela minha cabeça, nós começamos até a fazer cestas básicas para distribuir para famílias que estavam passando por necessidades. Então, uma situação muito difícil, que especialmente os brasileiros vivenciaram aqui no Japão, mas que, por outro lado, foi uma grande oportunidade de experimentarmos também o poder e o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Na casa onde a gente estava se reunindo,
nós começamos a receber muitas pessoas e o espaço ficou super pequeno. Então, depois de alguns meses, nós decidimos fazer uma campanha de 40 dias de jejum e oração. E após esse período, nós começamos a procurar um lugar. E sem muito recursos financeiros, nós fomos atrás de alguns lugares e encontramos esse lugar. De uma maneira miraculosa, Deus nos proporcionou estarmos aqui até o dia de hoje. E tudo aquilo que foi necessário para a gente fazer a reforma, para a gente dar a entrada das luvas, Deus foi maravilhoso, suprindo com a ajuda, inclusive, dos irmãos aí do concílio. Nós recebemos uma oferta que foi suficiente para dar a entrada, para pagar as luvas, e alguns irmãos aqui com muita dedicação e amor e talento fizeram de tudo para levantar recursos, para nós podermos pagar as luvas e fazermos as reformas necessárias para a gente poder usar este local. Então, no momento de crise, momento de oportunidade para experimentarmos mais do poder de Deus. Alguns anos depois, nós estivemos vivenciando uma outra tragédia, que foi aquele terremoto que devastou a região nordeste aqui do Japão, na região de Tohoku. Um grande terremoto em março, devastou várias cidades. Em seguida veio aquele grande tsunami e também acabou derrubando tudo aquilo que o terremoto já tinha derrubado. E em seguida veio o desastre nuclear na região de Fukushima. Então, 3 tragédias aí, né, que ceifaram muitas vidas, que deixaram muitos desaparecidos, e só Deus para consolar e para ajudar o povo japonês, especialmente daquela região, a superar aquele grande momento de tragédia. Nós tivemos o privilégio de ajudar a primeira igreja batista de Kesenuma, na província de Miyagi-Ken, e eu fui testemunha ocular daquilo que o tsunami fez, devastou a igreja, o prédio deles, ceifou algumas vidas de alguns membros daquela igreja. Eu pude ver a determinação e a confiança que um pastor Minegishi teve de enfrentar toda aquela tragédia com a ajuda de Deus e com a ajuda de vários irmãos de várias partes do mundo e de voluntários que foram levantados aqui no Japão também. Então, durante 4 anos, nós estivemos lá servindo aquela igreja. Uma vez ou 2 vezes por ano, nós fomos para fazer trabalhos evangelísticos. E depois de 7 anos, eu tive o privilégio de voltar para aquela cidade, reencontrar os irmãos e ver como Deus os abençoou. Eles tiveram a oportunidade de comprar um novo terreno, construir uma igreja linda, muito melhor do que aquela que eles tinham perdido pelo tsunami, mas melhor do que isso, eu pude ver uma igreja, pessoas que foram alcançadas ao longo desses anos todos aí e puderam então estar inaugurando, né, aquele novo templo. Então, tragédias, situações difíceis, mas que são oportunidades também da gente poder provar mais de Deus nas nossas vidas. Ano passado a gente viu um grande furacão passando aqui pelo Japão, que trouxe enchentes também, mas tivemos a oportunidade de ajudar algumas dessas vítimas. E esse ano, todos nós estamos aí vivenciando essa grande pandemia que tem limitado as nossas relações, nossos contatos com as pessoas, por conta do isolamento social e prevenção para não transmitir, para não pegar esse vírus que é letal, tem tirado a vida de muitas pessoas. Ninguém imaginou que esse ano seria o ano de uma pandemia. Aqui no Japão a gente tinha a maior expectativa que 2020 seria o ano das Olimpíadas de Tóquio e infelizmente tudo isso foi por água abaixo. As Olimpíadas foram adiadas e sabe lá se eles vão conseguir fazer a Olimpíada no ano que vem. Mas no meio dessas dificuldades, nós temos procurado ver as grandes oportunidades de podermos ser bênção na vida das pessoas. Como eu falei aí, nós no começo, né, como igreja, nós temos levantado cestas básicas para ajudar algumas famílias que estão passando por mais dificuldade. No dia a dia,
eu gosto muito de fotografar, então eu procuro sair e ver que Deus continua reinando soberanamente, mesmo no meio da pandemia. Todos os dias que o sol se levanta e a gente pode apreciar as coisas belas que Deus tem criado, para mim é um sinal, né, de que Deus ele vai nos dar graça de estarmos superando essa fase também da pandemia, como nos ajudou a superar tantas outras tragédias passadas. Às vezes não é nenhuma tragédia por catástrofes, por coisas de fora. Às vezes são situações que a gente também tem acompanhado, pessoas que perderam suas vidas por conta de enfermidades gravíssimas, como câncer, e só Deus mesmo para nos dar força para superar uma perda de pessoas que amamos. Então eu tenho também sido testemunha de como Deus sustenta aqueles que estão acometidos por enfermidades graves e consola a vida das famílias e dá força para elas superarem uma perda de uma pessoa querida. Então, eu tenho observado, né, essas flores belíssimas que Deus tem criado, e isso para mim tem dado ânimo e esperança de que nós também vamos receber tudo aquilo que é necessário para superar essa grande pandemia que assola o mundo. De uma maneira bem simples, você também pode criar momentos muito especiais com as pessoas que você mora junto. Né? Pode celebrar a vida, aniversário, ou mesmo só o simples fato de você estar tendo a oportunidade de estar vivendo com essa pessoa com saúde, ou mesmo que tem saúde, mas vendo o cuidado de Deus nas coisas pequenas. Né? Eu penso que isso é muito importante para as nossas vidas. Amém? Então, que Deus possa estar assim, ajudando você no dia a dia a olhar o cuidado dele sobre você. Tem esse último versículo, que é uma sugestão do material para as crianças, que eu penso que pode ajudar você também a passar essa nova semana que a gente vai começar, nessa confiança de que Deus ele cuida de nós, então nós não precisamos ficar preocupados, ansiosos de nada, porque Ele tem cuidado de nós. Né? 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mais uma vez, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa menina linda que está nos meus braços é a Maitê, é filha de um casal muito amigo nosso, da nossa igreja, membros da nossa igreja. Ela acabou de completar 1 ano, mas boa parte dos meses de vida dela, nesses últimos meses, ela tem vivido só com seus pais. Passou por um tempo de isolamento. Algumas semanas atrás, que os casos estavam mais tranquilos aqui na cidade, eu tive a oportunidade de cuidar dela por algumas horas. E aí eu procurei oferecer para ela algo que ela pudesse se alegrar, né? Pudesse estar proporcionando alegria, satisfação para o paladar dela. Então, eu ofereci para ela uma melancia geladinha e ela, muito tranquilamente, assim, ficou comigo e estava curtindo, né? Depois de um tempo, eu vi ela nos meus braços, assim, de boa, né? E eu penso que Deus espera que a gente confie nele, assim como a Maitê está totalmente despreocupada com o amanhã dela, né? Assim também eu creio que nós deveríamos estar experimentando mais desse colo de Deus, de estarmos assim, nos vendo nos braços de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Se a gente, como ser humano, sempre procura dar o nosso melhor para as pessoas que nós amamos, quanto mais Deus, não é? Ele vai dar tudo aquilo que você precisa. Da mesma maneira como a Maitê não precisa ficar preocupada com o que ela vai comer amanhã, porque tem pai e mãe que vai cuidar bem dela, assim também nós podemos estar despreocupados com o nosso amanhã, porque Deus certamente cuidará de cada um de nós. Amém? E essa palavra, que é a história que nós lemos hoje, te dê cada vez mais confiança de que Deus reina soberanamente hoje e para todo sempre, e que nessa confiança do cuidado dele para com a sua vida, você tenha sempre um coração agradecido pelo amor, por tudo aquilo que ele supre e dá para você todos os dias. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nos sustenta nos momentos de dificuldades, ela nos dá esperança
e renova as nossas forças e a nossa alegria, porque a nossa alegria está no Senhor, Deus que controla todas as coisas, que supre todas as nossas necessidades, que está sempre ao nosso lado, nunca jamais nos abandona. Esse amor do Senhor possa estar sendo manifestado na vida de cada um dos irmãos queridos da Igreja Metodista Livre de Marília, ou daqueles que estão assistindo também, ó Pai. E a graça de Jesus possa estar guardando cada um de todo mal, nos livra de enfermidades, de sermos infectados pelo Covid-19. Nos dá graça, ó Deus, que se porventura estivermos passando por dificuldades, a gente tenha essa certeza da Tua companhia que é suficiente, da Tua graça que é suficiente para nós. Que a comunhão com o Teu Espírito nos fortaleça, fazendo manifestar todo o bom fruto da Tua presença nas nossas vidas. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que esses bons frutos possam estar sendo manifestados na nossa vida e através das nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que a gente possa ter outras oportunidades de sermos encorajados uns pelos outros. Amém? Agora eu queria compartilhar um pouco como está a situação da nossa igreja. Deus continua nos dando a graça de crescermos como igreja e de servirmos as pessoas com os dons e talentos que Ele tem nos dado. Desde que surgiu em meados de março o primeiro caso de infectado pela Covid-19 em Fukui, nós começamos a fazer os cultos online, aos sábados, às 9h30 da manhã. Com o decreto de estado de emergência em todo o Japão no início de abril, nós continuamos mantendo todo o cuidado de higiene pessoal, uso de máscaras e isolamento social. Nós temos usado o aplicativo Zoom para fazermos um contato mais interativo e pessoal entre os membros, amigos e familiares, inclusive com os irmãos da igreja, nossa igreja lá em Chiba. Em meados de maio, o governo retirou o estado de emergência porque os casos de infectados e a ocupação hospitalar de casos graves haviam diminuído e implementou um planejamento de retomada das atividades escolares e comerciais. Por isso, no início de junho, nós voltamos a realizar os cultos presenciais, seguindo todos os protocolos de cuidado para a prevenção de contágio. Infelizmente, em meados de julho, os casos voltaram a aumentar em todo o Japão. Por esse motivo, nós voltamos a realizar os cultos online neste mês de agosto. Graças a Deus, aqui em Fukui, os casos não têm sido tão altos e a produção na fábrica onde a maioria dos nossos membros trabalha, ela não tem sido afetada. Todos continuam cooperando com alegria, financeiramente e com seus dons e talentos, em todas as nossas atividades como igreja. Deus continua nos dando oportunidades, mesmo em meio à pandemia, de testemunharmos o amor de Cristo para japoneses e brasileiros residentes aqui na nossa cidade. Como aconteceu novamente em janeiro deste ano, aqui no nosso bairro, para dar início na celebração de Ano Novo, que até conta com a ilustre presença do prefeito da nossa cidade. Nós continuamos investindo na vida das nossas crianças e adolescentes, o Ministério de King's Kids. Um pouco antes dos casos de pessoas infectadas aumentarem em meados de março, nós tivemos o privilégio de receber por algumas semanas um experiente casal de missionários de King's Kids, o Juarez e a Marilúcia, que servem ao nosso Senhor lá na África do Sul. É maravilhoso ver como Deus faz as conexões e nos abençoa com todos os recursos que nós necessitamos. Também temos estado sensíveis às necessidades de algumas famílias que têm passado por dificuldades econômicas e para isso nós temos mobilizado a igreja a fazer e distribuir cestas básicas. Esse trabalho até chegou a ser noticiado
na TV, NHK. Mas que tudo isso que nós temos feito aqui no nome de Jesus possa sempre resultar em glórias e louvores ao nosso Senhor. Bom, agora eu queria falar um pouco sobre como está a situação da pandemia aqui no Japão. Eu coloquei aí alguns dados, né, só para vocês terem uma ideia. No Japão, até sexta-feira agora, dia 21 de agosto, haviam sido contabilizados 61.046 pessoas infectadas pelo Covid-19. Número de casos recuperados, 46.467. E número de mortos, 1.166. Uma população de 127 milhões quase, é algo impressionante, né? Porque se você compara com outros dados de outros países, como o Brasil, que tem 210 milhões de pessoas, o número de infectados, né, até a sexta-feira eram de 3.501.975. Número de casos recuperados, 2.653.407. E o número de mortes, 112.304. Nos últimos dias aí, então, tem sido contabilizado, acho que quase mais de 1.000 casos por dia de mortes, né? Então, algo muito triste. Nós temos levado toda essa situação diante do Senhor em oração, para que Deus conceda graça, sabedoria para as autoridades, para a população, prevenir, fazer a sua parte. Deus também leve o consolo para as famílias enlutadas, né? E temos orado também pela situação aqui do Japão, porque apesar de ter, em comparação aos outros países, ter um número tão reduzido aí de infectados, e alguns explicam isso porque o Japão tem uma cultura, né, assim, em termos de saúde, que favorece, até de cultura que favorece o distanciamento social, uso das máscaras, né? Então, tem uma série de coisas que são inerentes à cultura aqui do Japão que tem contribuído para esse número tão baixo, mas economicamente a gente sabe que isso tem trazido consequências assim bem desastrosas, fortes para a economia aqui do Japão. Então, estamos aí atentos, né, ainda às consequências que virão por conta de tudo isso que nós temos passado. Mas a nossa oração é que a gente tenha a graça de sempre, apesar de tudo isso que a gente tem visto, um coração agradecido a Deus por aquilo que Ele tem nos concedido dia a dia, e que a gente possa estar atento assim, às oportunidades que Ele nos dá, de estarmos mais perto dEle, de estarmos mais dependentes dEle, para sermos bênção na vida das pessoas. Só como dado também, aqui na nossa província, o número de casos tem sido muito baixo, total de 157. Nessa segunda onda aí, são 35 casos, né, a partir de meados de julho, que têm sido registrados. A maior parte deles tem acontecido com as pessoas residentes na capital, aqui da nossa província, que também é o mesmo nome, Fukui. E aqui em Echizen, o número de infectados tem sido muito baixo, né? São 19 pessoas somente. O governo, não só aqui da província de Fukui, mas em todo o Japão, ele tem sido bem rigoroso e transparente. Todos os dados são passados para a população estar acompanhando, sabendo mais ou menos, né, onde está acontecendo os clusters, que é o lugar onde mais se propaga a doença, para as pessoas se prevenirem. Estão sendo feitos testes também. Então, isso tudo contribui para esse número reduzido de infectados. Mas que a gente possa, assim, estar sempre buscando a palavra do Senhor para termos sabedoria de lidarmos com tudo isso que nós temos vivenciado nesses últimos meses. Deus abençoe. Até a próxima.